Agora, minha gente, nós vamos falar com a Maria Esther, porque é o seguinte, a gente está falando gripe, sarampo, agora o coronavírus, essa preocupação mundial e os cuidados com a higienização das mãos, hein, Maria Esther? Pois é, Fernanda, a gente sabe que é uma atitude, um hábito simples e que pode prevenir aí todas essas doenças que você falou e outras também. Por isso a gente está aqui com o infectologista Antônio Mazei. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Que vem ensinar como é que a gente lava a mão, né? Parece tão simples, mas a maioria das pessoas faz errado e eu tenho certeza que eu faço errado também, doutor. Por isso a gente trouxe aqui até uma bacia com água aqui para você explicar como é que a gente deve fazer isso da maneira correta. Claro. Vamos lá então, doutor? Vamos Porque lá. tem um protocolo, né? De lavar a mão, enfim. Tem uma técnica adequada, né? É muito importante, Maria Esther, a gente lembrar que higiene é hábito e que, portanto, ninguém nasce sabendo. A gente aprende a fazer ao longo da vida e isso é cultural, né? Hoje a gente tem muito conhecimento científico a respeito de higienização de mãos, da eficácia dessa estratégia, de como é a maneira correta de fazer. E pode mesmo prevenir muitas doenças, né? Com certeza, isso já é mais do que comprovado, né, de que a higienização de mãos previne doenças, tanto no ambiente hospitalar quanto fora dele. Então, como a gente tem muito conhecimento a respeito disso do ponto de vista científico, a gente tem que incorporar isso como hábito, né, porque senão não funciona. Então, isso porque a mão a gente leva a boca, a gente leva o nariz, a gente leva os olhos também, e a contaminação pode ser feita por essas partes do corpo. com certeza. Existem várias doenças, várias infecções que são transmitidas por via respiratória e por contato, e com certeza as mãos participam desse processo de transmissão porque a gente encosta sem perceber em várias superfícies, em vários ambientes e em vários objetos ao longo do dia. E também, sem perceber, a gente leva, às vezes, a mão aos olhos ou à boca, às vezes automaticamente, assim, nem se dá conta, né? A gente até trouxe alguns objetos só para exemplificar, para vocês entenderem que tudo isso daqui está contaminado, ó, gente. O controle remoto pode estar contaminado, né, doutor? Mas tem muitas bactérias, enfim, e a gente pega muitas vezes ali vendo televisão em casa para mudar de canal, ou tá lá lendo um livro, pega a bolsa, que às vezes a bolsa a gente deixa em cima, né, da mesa do trabalho, a gente deixa, chega em casa, coloca em cima da cama, aí depois deita lá. Enfim, fica tudo contaminado, né, doutor? Se pegou alguma coisa ali, a gente vai levar para dentro de casa, né? Com certeza. A gente faz muita coisa no automático no dia a dia, E né? nem sem perceber mesmo, né? Exatamente. A gente nem quando vê já fez, né? Quando vê, já fez. O que a gente tem que lembrar? Existem bactérias, vírus e outros micro-organismos em todas as superfícies. Não existe nenhuma superfície estéril. Agora, existem alguns micro-organismos capazes de causar doenças em seres humanos. Então, nesse sentido é que tem que morar o nosso cuidado. A gente nunca vai esterilizar um objeto, mas a higienização dos objetos e das mãos serve para que a gente reduza a quantidade de micro-organismos nas superfícies e nas mãos, matando assim aquelas bactérias que podem causar doenças, né? Doutor, vamos lá então. Doutor Antônio vai me ensinar agora a lavar as mãos para vocês aprenderem em casa também, para ver se a gente está fazendo certo, né? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá, como se aqui fosse a pia do banheiro, como é que faz então? Tranquilo. Sabonete, pode usar qualquer um, doutor? Pode usar qualquer um. E eu passo direto na mão mesmo, né? Direto na mão. Então vamos lá, gente. Vamos ver se vai funcionar aqui agora. Tá. Muito bem, então a primeira dica para a higienização correta das mãos é colocar uma quantidade de sabonete que seja suficiente, né, de sabão, que seja suficiente para você higienizar toda a superfície da mão. Tá. Não precisa ser uma enormidade de sabão, mas também não pode ser uma gotinha. E por fora aqui também, né? Exatamente. É A isso próxima que a gente não dica faz muito, né? é exatamente o que você está fazendo. Antes de higienizar as mãos, sempre que possível, o ideal é que a gente tire todos os adornos. Então aqui eu tenho uma aliança. Tá. Se eu fosse higienizar a mão agora, eu tiraria A o anel, aliança. tiraria a pulseira e qualquer adorno que esteja na mão. Então, no dia a dia, a gente observa que as pessoas costumam higienizar apenas as palmas das mãos. A palma das mãos. Né? Às vezes, inclusive, existem pessoas que higienizam as mãos sem sabão, só com água. Sai do banheiro, por exemplo, dá uma molhadinha na mão ali de 5, 10 segundos no máximo. E acha que pronto, tá resolvido. E acha que está resolvido. Não tá, tem que ter sabão. Com certeza, tem que ter sabonete, porque o sabonete, além de atuar matando as bactérias, os micro-organismos que estão ali, ele vai facilitar a remoção desses micro-organismos e vai facilitar a remoção da sujeira, porque às vezes nas mãos existe oleosidade, existe sujidade macroscópica, resíduo mesmo. E isso vai ser removido mais facilmente com o sabonete. Com o sabonete. Então a gente passou aqui, vou passar mais um pouquinho. Muito bem, então supondo que a gente está começando agora, a gente começa a fricção palmar. Palmar. Esfregando uma palma da mão na outra.
pelo menos 5 vezes esse movimento. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5, tá. Na sequência, a gente tem que higienizar o dorso das mãos. Muita gente esquece dessa etapa. A maneira mais eficaz de higienizar Entre é os friccionando a dedos. palma de uma mão contra o dorso da outra e aproveitando a oportunidade para higienizar entre os dedos. Tá. 5 movimentos. Na sequência, a gente troca de mão e faz assim. Aham. Exatamente. Então, a gente já tem palma de mão e dorso de mão e região interdigital higienizada. Tá. Na sequência, a gente vai higienizar a região do polegar, que ficou de fora desses movimentos até então. Então, aqui, ó. 5 movimentos, A gente abraçando. nunca lembra disso aqui, Nunca né? lembra, é difícil, né? No automático, as pessoas esquecem, mas é uma questão de adquirir hábito. Então, 5 movimentos 5 vezes assim, aqui, depois trocando troca. aqui. A gente abraça o polegar com a mão oposta aham. e higieniza. Então, com isso, higienizamos palmas, dorsos, região interdigital e região do polegar. Agora, a gente precisa higienizar a parte mais suja das mãos, que é a parte que muita gente esquece, que são as polpas digitais, Tá. que a gente usa para encostar no smartphone, que a gente usa para manipular os objetos. Então, a gente faz esse movimento de pinça e E esfrega na Faz mão a que já fricção. tá com o sabonete, né? Exatamente. Aqui, ó. Você percebe por que a quantidade de sabonete é importante? Porque o tempo que a gente leva higienizando a mão é relativamente grande. Não dá para fazer isso com um pouquinho. Então, a gente fez aqui 5 movimentos. Depois do outro lado a mesma 5 coisa. movimentos. Na sequência, a gente vai para uma parte que é não menos importante, que é o punho. O punho, que a Porque gente a gente esquece também também, encosta né? em todos os lugares. Então, Passa 5 aqui. movimentos assim, 5 movimentos assim. E na sequência, a gente enxaga. Tá certo. E aí a gente enxágua a mão aqui. Doutor, muito bom, hein? Simples. A gente, claro, vai levar um minutinho a mais ali do que a gente está acostumado em casa, mas claro que pode prevenir muita coisa, né? Muita doença que pode ser certeza. transmitida, né? No dia a dia, nem sempre a gente tem tempo de fazer essas etapas assim tão completas, mas é importante que a gente procure se aproximar desse ideal. A higienização de mãos deve durar de 1 a 2 minutos com água e sabão e pelo menos 40 segundos quando a gente usa a preparação alcoólica, que é o álcool gel. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, agradeço. pela entrevista e pelos esclarecimentos. Obrigado. Obrigada.